Hoje vamos partilhar a história clínica de Nessie, uma cadela de 15 anos. A história de Nessie começa no dia 7 de março, quando ela veio à consulta pela primeira vez devido a uma claudicação no membro torácico direito. No exame clínico encontramos também doença periodontal e um sopro cardíaco de grau 3. No dia 10 de março extraímos líquido sinovial da articulação afetada e encontramos muito material granular, com algumas células que sugeriam a possibilidade de um processo hiperplásico ou neoplásico. No dia 17 de março fizemos um ecocardiograma que revelou uma doença mixomatosa mitral e tricúspide. Também foi realizada uma punção aspirativa por agulha fina, guiada por ecografia, que não revelou elementos celulares suficientes para estabelecer um diagnóstico conclusivo. No dia 24 de março realizamos um TAC e no dia 26 de março Nessie veio ao hospital com bastante dor no cotovelo direito, com redução de mobilidade e inchaço na articulação. Então, no dia 1 de abril, fizemos uma biópsia da cápsula articular, confirmando finalmente que se tratava de um sarcoma sinovial. Com todos esses resultados, decidimos que a melhor opção seria a amputação do membro torácico direito e a cirurgia foi realizada no dia 15 de abril. A cirurgia que foi realizada foi uma amputação glenohumeral. O membro foi removido à altura da articulação do ombro, preservando a escápula. A escolha por esta técnica cirúrgica foi avaliada com base em vários fatores. Primeiro, a massa tumoral que afetava o cotovelo não permitia uma excisão segura com margens cirúrgicos através de uma cirurgia conservadora. Além disso, radioterapia ou quimioterapia isoladas não ofereceriam um controle eficaz do tumor e, dado o estado de saúde da nossa paciente, poderiam não ser bem toleradas, especialmente porque estamos a tratar com uma cadela geriátrica. Por último, a lesão estava localizada distalmente à articulação escapulohumeral, o que significava que a escápula estava livre de infiltração tumoral. É importante também destacar os cuidados específicos que tomamos antes, durante e depois da cirurgia. Antes da cirurgia, a classificação de risco de Nessie era ASA 3, o que significava que ela se encontrava numa categoria de risco elevado devido à sua condição cardíaca e à sua idade. Foi necessário evitar o uso de fármacos que causassem uma forte pressão cardíaca. Durante o procedimento cirúrgico, a monitorização rigorosa foi essencial. Controlamos parâmetros como frequência cardíaca, oxigenação do sangue, pressão arterial, temperatura e capnografia, e também foi fundamental um controle térmico e hemostático adequado. E após a operação, nossa principal preocupação foi garantir uma analgesia segura, tendo sempre em mente a proteção do seu coração e dos rins. Além disso, seguimos a vigilância constante de sinais de descompensação cardíaca. Antes da cirurgia, iniciamos a premedicação, administramos midazolam por via intravenosa, em seguida metadona, também intravenosa. Para prevenir infecções, administramos cefazolina por via intravenosa, oferecendo-lhe uma camada de proteção interna, e por via subcutânea administramos um soro, um anti-inflamatório não esteroide. Avançamos para a indução anestésica com propofol e durante toda a cirurgia, a manutenção anestésica foi feita com isoflurano. Paralelamente, também administramos um CRI de fentanilo, assegurando um controle de dor eficaz, e fizemos uma infiltração local com bupivacaína. Quanto à preparação do animal e assépsia, em primeiro lugar realizou-se a tricotomia do membro torácico direito e áreas envolventes. Depois colocou-se o catéter e, depois de induzido anestesicamente, colocou-se o tubo endotraqueal. O próximo passo foi a assépsia toda a área em que se fez tricotomia com uma solução diluída de iodopovidona, também conhecida como betadine, ou, mais conhecida em ambiente hospitalar, como sopa. Já feita toda a preparação do animal, transportou-se a Nessie para o bloco cirúrgico, onde se começou por colocar a paciente na mesa e ligá-la ao monitor anestésico. De seguida, colocaram-se os panos de campo e fez-se o reforço da assépsia do membro novamente com iodopovidona. Na preparação do cirurgião, o primeiro passo é verificar se não temos lesões cutâneas nas mãos, que temos as unhas cortadas e sem pinturas e que retiramos todas as joias e adereços. Depois lavamos as mãos entre 1 a 3 minutos com sabão hipoalergénico de clorexidina e depois de secar as mãos com um pano estéril, aplicamos 1 minuto e meio de uma solução hidroalcoólica que uniformizamos pelas mãos e antebraços. Depois de secas as mãos, passou-se à colocação da bata e calçado das luvas, no qual foi usada a técnica aberta. Uma vez preparada a Nessie, o cirurgião e o campo operatório fez-se a organização do material cirúrgico necessário para esta cirurgia. Utilizou-se uma trouxa de cirurgia geral que contém compressas, material de herse, como as tesouras de Medicine Bound, de Maio, um bisturi universal número 4 e um bisturi Bart Parker. Utilizou-se também material de hemostase, como as pinças de Alice, as pinças de Kelly e as pinças de Alster, assim como pinças de Kelly e Alster de mosquito. Para além destes materiais, utilizamos também pinças de campo, bacaus, um porta-agulhas Maio, uma pinça de bico de pato e alguns instrumentos especiais como o bisturi elétrico bipolar e os afastadores de Farabuff. No caso da Nessie, foi feita uma desarticulação escápula-humeral com preservação da escápula.
embora também se possam realizar amputações totais do membro torácico, incluindo a escápula. Contudo, sempre que possível, deve-se preservar, porque para além de ficar mais bonito do ponto de vista estético, também protege a grelha torácica. Quando se faz este tipo de procedimentos em animais cujas massas musculares permanecem intactas, e isto acontece quando, por exemplo, temos de fazer a amputação do membro devido a um traumatismo, temos a oportunidade de fazer o chamado ombro de Apolo, e nestes casos faz-se a remoção da escápula porque, como os músculos são preservados, a zona vai ficar com um contorno mais suave e definido e ainda consegue conferir proteção à grelha torácica, idêntico ao peitoral de um deus grego, daí a sua denominação. No caso da Nessie, isto já não foi possível porque o problema da Nessie já durava há alguns meses e, portanto, a falta de carga no membro provocou atrofia a todos os músculos da zona e então optou-se por preservar a escápula como forma de proteção da grelha torácica. Quanto ao procedimento cirúrgico, em primeiro lugar, realizou-se uma incisão cutânea em forma de elipse, contornando o ombro e deixando sempre alguma margem, já que a Nessie tinha um tumor sinovial. Depois, utilizando uma pinça e uma tesoura, procedeu-se ao desbridamento da pele e subcutâneo, de maneira a expor a musculatura, e posteriormente procedeu-se à disseção do bíceps braquial, tríceps braquial, deltoide, peitoral profundo e superficial e supra- e infraespinhal. A disseção dos músculos foi feita com um bisturi elétrico bipolar, que tem a vantagem de seccionar e fazer a hemostase ao mesmo tempo, diminuindo o risco de hemorragias. Durante a disseção dos músculos, é importante referir que se fez uma ligadura simples na veia cefálica. Depois de feita a disseção de todos os músculos, o plexo braquial fica visível e, portanto, fizeram-se 2 ligaduras simples com fio monofilamentoso 2 Gs absorvível na artéria e veia axilar e depois seccionou-se. Depois, infiltraram-se os nervos do plexo braquial com bupivacaína, um anestésico local, para evitar o desenvolvimento da chamada dor fantasma, que aparece porque os neurónios das regiões vizinhas assumem a região que já não existe devido ao fenómeno de plasticidade neuronal. Fez também ligaduras simples nos nervos do plexo braquial e a sua secção. O próximo passo foi desacircular a articulação escapulohumeral. E para isso, com um bisturi, fez uma incisão na cápsula articular, momento no qual podemos observar o líquido sinovial de aspecto pegajoso e continuou-se a seccionar, seguindo sempre a cabeça do húmero e fazendo sempre leves rotações do membro para facilitar este processo. Por fim, fez-se o corte final dos ligamentos remanescentes e separou-se totalmente o membro. Antes de começar a reconstrução da zona, limpou-se a área com soro fisiológico estéril e verificou-se que não havia hemorragias. Por último, fez a reconstrução e encerramento. Nesta fase usou-se fio de sutura monofilamentoso 2 Gs absorvível, tal como o que foi usado anteriormente nas laqueações. Fez a aproximação dos músculos com suturas contínuas encadeadas, de maneira a proteger bem o plexo braquial. A sutura contínua encadeada é uma sutura que faz um posicionamento muito bom dos tecidos, é resistente e esteticamente é bonita, e resulta de uma modificação da sutura contínua. Depois de reconstruir a parte muscular e antes de começar a suturar a pele, notou-se que havia um excesso de pele significante. Então optou-se por retirar um flap de pele para facilitar este último passo. Por último, fez o encerramento da pele com pontos simples interrompidos, usando fio de sutura monofilamentoso 3 Gs não absorvível com a agulha de secção triangular. Finalizada a cirurgia, infiltrou-se novamente bupivacaína subcutaneamente na sutura para completar a analgesia e limpou-se a área com água oxigenada mais iodopovidona. Também se poderia ter usado clorenzidina, que a eficácia seria a mesma. Por último, fez um penso adaptado à situação e, neste caso, não se utilizou camada primária porque a mesma só é obrigatória utilizar em feridas abertas. Usou-se como camada secundária o algodão, que promove o desbridamento absorvendo o exudado, é traumático e bastante económico. E como camada terciária, usou-se o VET-TRAP ou ligadura coesiva, que mantém as outras camadas intactas e seguras e minimiza contaminações do ambiente. Por fim, devido a ser uma zona complicada de colocar o penso, colocou-se um adesivo por cima do VET-TRAP para dar ainda mais estabilidade e fixação. No que diz respeito às possíveis complicações cirúrgicas que podem ocorrer durante a cirurgia, e tendo em conta que o paciente tem 15 anos, devemos ter em conta tanto as complicações cirúrgicas comuns como as específicas do estado de saúde do paciente. As complicações intraoperatórias podem incluir hemorragia devido a sexao das grandes vasos ou hemorragia excesiva se a hemostasis não for efetuada corretamente, danos em estruturas vizinhas e debido a problemas de anestesia debido a su edad avanzada y a problemas cardíacos. Quanto às complicações pós-operatórias precoces, pode ser infecção da ferida quirúrgica, hematoma ou seroma devido à acumulação de sangue ou líquido no local da cirurgia e dor pós-operatória inadequadamente controlado. Enquanto às complicações pós-operatórias tardias, problemas de desequilíbrio de mobilidade, dor fantasma e compensação ortopédica, una vez que os membros restantes podem ser sobrecarregados. En cuanto a los cuidados post-cirúrgicos, tratamiento para casa, principalmente reposo, relativamente a medicación post-cirúrgica, tenemos Cefixin más
máis metronidazol como antibioterapia, benzodifentanilo, carprofino como AINE, paracetamol ou gabapentina como analgesia, dependendo das análisis do fígado da idade da cadela, máis probablemente vai con gabapentina, selenio porque é un antioxidante e ayuda a reducir a inflamación, máis complejo multivitamínico. O doente ten de permanecer 24 horas en internamento poscirúrgico para o control da dor e a administración de antibiótico intravenoso e a recuperación total é estimada en 10-12 días. No cuanto ao pronóstico, conclusao o pronóstico dun sarcoma sinovial nunha cadeira de 15 anos localizado no membro torácico direito depende de varios factores, mas en geral o pronóstico reservado é desfavorable, especialmente debido á avanzada biología do tumor. En conclusão, o pronóstico reservado a mau, mas pode mellorar temporariamente con unha amputação ben efectuada se non houver diseminación metastásica.